Antes de tudo, você já era pensado por Deus. Jeremias 1,5 vai dizer: Antes de formá-lo no ventre materno, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei a profeta para as nações. Aqui fala que nós somos os pensamentos de Deus e antes dele nos formar, ele primeiro pensou em nós. Ou seja, quando nós entendemos que nós somos os pensamentos dele e que nós somos aquilo que Deus pensou e ele criou todas as coisas e depois, por criar todas as coisas, preparar o ambiente, ele nos formou, ele nos criou. E isso fala de que a nossa identidade está sobre os pensamentos de Deus. E o que eu quero falar com vocês aqui hoje é que a gente deve entender essa verdade. O mundo todo diz o que devemos pensar, como devemos agir e como devemos ser. Mas se nós olharmos e prestarmos atenção, nós somos os pensamentos ao qual Deus nos fez para ser. Antes de existir qualquer coisa, a terra, o céu, o tempo, você já estava nos pensamentos de Deus. Você já estava sendo pensado por Ele. E isso não foi uma ideia que surgiu depois. Você foi o motivo pela qual muitas coisas foram criadas hoje. Olhar para Jeremias é entender que Deus pensou em mim e pensou em você ao nos criar. Você nasceu, então, de uma decisão ao qual passou pelos pensamentos de Deus. E ele disse que antes de qualquer formação, antes de qualquer ventre, antes de qualquer início, já havia uma escolha, já havia um pensamento ao seu respeito. Então, quando nós passamos a entender que nós somos os pensamentos de Deus, nós entendemos claramente que nada além disso é que vai determinar a nossa identidade, quem nós somos. Então, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. E a Bíblia também diz que ele bem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, são pensamentos de bem e não de mal. São pensamentos de nos fazer prosperar. E isso fala de que Deus ele tem pensamentos ao nosso respeito sobre o nosso futuro, sobre a nossa vida, sobre quem nós somos, sobre quem nós nos tornamos, sobre aquilo que ele quer fazer. Ele é o maior interessado na nossa vida e sobre quem nós somos. E isso fala de que todo pensamento que vem de Deus são pensamentos bons. E quando nós entendemos isso, nós aprendemos que a nossa identidade está ligada ao que Deus pensa a nosso respeito. Porque por muitas vezes nós achamos que nós somos incapazes, que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, que nós somos a dor que nos feriu, que nós somos o trauma que nos machucou, que nos enraizou. E por muitas vezes nós andamos paralisados, perdidos, sem entender quem nós somos, sem entender para onde ir, sem entender qual é a nossa identidade, o que carregamos, da onde viemos, e passamos a viver uma vida onde nós acabamos procurando em outros, em pessoas, em lugares, em situações, aquilo que responde quem nós somos. Só que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus é o que tem ao nosso respeito, é esses pensamentos que definem e determinam quem nós somos. E quando nós procuramos a entender quais são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, nós passamos a viver algo novo e diferente, algo que faz com que a nossa mente, a nossa forma de agir seja mudada e nós passamos a ser autênticos. E o que é autêntico? É ser único sobre aquilo que foi feito, é ser único sobre a identidade de quem se é em Deus. Isso significa que não fomos formados a partir. Isso significa que nós fomos formados a partir dos pensamentos de Deus. A partir daquilo que Deus pensou, a partir daquilo que Deus imaginou, a partir daquilo que Deus idealizou para nós. E isso fala de que Deus ele colocou certas características, certas dons, habilidades e talentos, certas coisas em mim, em você, que define os pensamentos dele a nosso respeito. E se formos formados a partir desses pensamentos, então tudo que passou a existir neste mundo foi criado para que esses pensamentos se tornassem uma realidade, para que eu e você pudéssemos ser criados e feitos conforme Deus imaginou e conforme Deus pensou. Somos os pensamentos de Deus, criados por Ele, para que possamos viver a vida que Ele projetou para cada um de nós. Há uma vida projetada para cada um de nós. Há algo que Deus já determinou, já pensou, e o que nos falta
e nos impede de viver essa identidade e essa vida que Deus tem para nós é não saber e não entender os pensamentos que Deus tem para cada um de nós, os pensamentos que Ele tem para mim, os pensamentos que Ele tem para você. E quando nós começamos a entrar em intimidade com Ele, sabendo que nós somos, que somos filhos, que somos a imagem e semelhança de Deus, que carregamos as características dele, que fomos feitos para refletir quem Ele é e que agora somos os pensamentos dele, nós passamos a entender e olhar para um todo da vida, entender que a nossa identidade está na imagem, na semelhança, na característica, em ser um filho e o principal, sobre os pensamentos dele. Porque pensa nisso, quando Deus pensou em você, ele pensou que no que você seria, o que você faria e o que estaria disponível para você ter. Ele já sabia cada coisa. Quando ele falou assim, nossa, deixa eu pensar aqui no Leandro. Pensando no Leandro, pensando na Maria, pensando na Amanda, pensando no Ricardo, pensando no Felipe, eu entendi que ele nos fez de propósito para um propósito. E ele colocou em nós a identidade de quem ele é, sobre aquilo que ele tem nas nossas vidas. E quando eu passo a olhar para mim e entender que eu não sou o que as pessoas dizem ao meu respeito e muito menos o que pensam sobre mim, eu não passo a me mover por aprovação e muito menos para se preocupar com o que os outros estão dizendo ou pensando sobre mim. Eu me preocupo a entender que se eu estou vivendo aquilo que Deus pensou ao meu respeito, aquilo que Deus projetou sobre mim, aquilo que Ele já determinou sobre os seus pensamentos ao me fazer, e eu me preocupo com isso. E isso fala de uma vida, não só uma vida fora de controle, mas fala de uma vida que está conforme Deus planejou, onde tudo acaba cooperando para o nosso bem. Tem uma coisa que eu aprendi. Quando a gente pensa que ninguém pensa em nós e que ninguém se importa, ele já pensou, ele já se importou e ele já nos criou. Então eu entendo que quando eu acho que ninguém pensou em mim, que ninguém se importou comigo, e eu olho para a Bíblia e entendo que ele pensou em mim antes de criar todas as coisas, eu passo a entender que ele já pensou em mim, que ele já se importou comigo ao ponto de me fazer, de me criar. E aí ele foi e me fez. Porque nós somos os pensamentos dele, a escolha de Deus. Você não foi fabricado por um acidente, você não é um mero acaso. Não aconteceu, você só nasceu, não. A Bíblia fala que Deus, ele nos pensou, nos fez e nos criou. E aí ele fala que bem sabe os planos que tem aos nossos respeitos. E isso fala de que tudo que Deus faz foi planejado com um porquê e um para quê. E nós fomos feitos exatamente com esse porquê e esse para quê. Porque isso fala que todo aquele que foi criado por Deus conforme os seus pensamentos já entende que a sua identidade está sobre aquilo que Deus pensa e Deus imagina e Deus determinou sobre aquilo que a pessoa é. E aí isso fala que nós fomos feitos de uma maneira única, de uma maneira que ninguém é igual a nós. Porque para cada pessoa Deus teve um pensamento, um plano. Então, quando você olha para você, não se sinta perdido. Quando você vier perguntas de que ninguém pensa em você, que você não se encontra, que você não se acha, entenda que Deus ele já pensou em você, ele já olhou e tem um plano desenhado para você. E por muitas vezes você está andando perdido assim como eu andei, porque a gente acha que a nossa identidade está sobre aquilo que nós fazemos, sobre as pessoas que estão à nossa volta e sobre os ambientes que nós frequentamos, mas a nossa identidade está sobre aquilo que Deus pensou e pensa a nosso respeito. E isso fala de que se nós nos relacionarmos com Ele e buscarmos a sua face, colocando Ele em primeiro lugar todos os dias na nossa vida e viver isso de forma plena, completa, nós vamos entender quem nós somos e os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. E já nós sabemos que são pensamentos de bem. Já sabemos que são pensamentos de prosperar, mas de forma definida, de forma clara. Quais pensamentos de bem o Senhor tem para mim? Quais os pensamentos de prosperar o Senhor tem para mim? E aí eu começo a entender que Deus me fez exatamente conforme Ele pensou. E se eu me alinho conforme Ele pensou, eu começo a viver a plenitude da identidade de quem eu sou.
Não mais vivendo por rótulos, nem por mentiras e nem pelos meus traumas, mas vivendo por aquilo que Deus diz, por aquilo que Deus pensou, por aquilo que Deus já determinou, por aquilo que Deus já declarou, por aquilo que Deus já liberou a meu respeito. E aí eu passo a viver de uma forma totalmente diferente. Quando a pessoa sabe quem é, ela sabe para onde vai. E por saber quem é e para onde vai, sabe o que se carrega. E por saber o que se carrega, sabe o propósito que tem. E por saber o propósito que tem, sabe a missão, o destino que tem para ela disponível para ela viver, para ela acessar, para ela viver e multiplicar isso na vida de outras pessoas. É para isso que nós temos que entender quem nós somos. Porque quando nós chamamos um Uber, nós só podemos chamar um Uber a partir da localização de origem a qual nós estamos. E a nossa origem é em Deus. Porque quando nós vamos para um destino ao qual nós temos, primeiro saber a origem. Porque depois da origem que é definido o destino. Ou seja, quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós passamos a definir quem nós somos e aonde está a nossa origem. E é na nossa origem que é revelado o destino para onde nós devemos ir. A nossa identidade fala de quem Deus é em nós e de quem Deus é através de nós. E o Deus é através de nós é o destino, a missão, o chamado que Ele tem para cada um de nós, para que nós possamos viver a partir de quem nós somos. Cristo veio como um filho que revela o Pai. Ele veio com uma identidade de filho. E essa identidade, tudo que ele fazia aquilo que ele via o Pai fazer. E isso fala de que a nossa identidade é ser um reflexo de ver o Pai fazer. E aquilo que o Pai faz, nós também fazemos porque nós sabemos quem nós somos nele. E nós somos os pensamentos, somos o filho dele, somos a imagem e semelhança, somos aqueles que refletem a imagem dele, as características de quem ele é, a plenitude de quem ele é através de nós, assim como Jesus fez. Ele nos criou para sermos filhos e para manifestar essa filiação com aquilo que ele nos fez para ser e para fazer. Então, para executar isso, nós precisamos olhar para Deus, olhar para a palavra e buscar nela quais são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Eu sempre faço uma oração: Senhor, quais são os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito? Me faça entender os pensamentos que o Senhor tem para mim, para que eu possa andar segundo esses pensamentos e não segundo a minha vontade, para que eu possa caminhar segundo aquilo que o Senhor já pensou, já determinou para mim, para que eu ande sobre a sua promessa, sobre a sua palavra, sobre aquilo que você já designou. E não sobre aquilo que eu sei, e não sobre aquilo que eu quero, mas sobre aquilo que o Senhor já tem determinado para mim, para que eu viva não só os meus dias, mas os dias a qual o Senhor já colocou, já escreveu no livro da vida. A pergunta não é se eu tenho uma identidade. A pergunta é: estou vivendo os pensamentos que Deus tem para mim hoje? E aí eu entendi que se eu começar toda manhã e perguntar: Senhor, quais são os pensamentos que o Senhor tem para mim hoje? Eu vou viver entendido de que para hoje tem uma porção e uma misericórdia do Senhor se renovou mais uma manhã e ela me deu uma direção para viver o pensamento daquilo que Ele tem para mim. Entendendo de que a minha identidade não está em coisas naquilo que eu faço e nem em pessoas, mas está no único Deus vivo e fiel que me dá origem, que me define quem eu sou e que determina aquilo que eu sou e aquilo que eu me torno nele. Então eu entendo que os pensamentos que Deus tem ao meu respeito mostra aquilo que eu sou de valor e de tal importância para Ele, porque são só pessoas que pensam ao nosso respeito e têm pensamentos de bem e pensamentos de nos fazer prosperar, que têm pensamentos que nos definem, nos faz viver algo diferente, porque são pensamentos que nos dão destino. E aí nós entendemos que são esses pensamentos que faz com que tudo na nossa vida faça ter sentido, porque nós paramos de olhar para as coisas fora e olhamos para o alto, entendendo que é de lá que vem a nossa resposta, que é de lá que vem o nosso socorro, que é de lá que vem aquilo que Deus tem e já determinou e já preparou para cada um de nós. Então que você viva hoje todos os pensamentos que Deus tem ao seu respeito.